E vamos falar de coisa boa. O Observatório Social foi premiado pela ONU, CEPAL. O Observatório Social apresentou o projeto de inovação, principalmente em relação à ética na sociedade, ao comportamento político. Um excelente trabalho. A cidade está feliz com isso. É uma vitória do cidadão. E vamos falar um pouco dessa vitória do Observatório Social e de Maringá com o diretor executivo do Observatório Social, o senhor Décio Pialarice. Senhor Décio, bom dia, bem-vindo ao estúdio da CBN. Bom dia, Gilson. Senhor Décio, essa vitória do Observatório Social, ela é resultado do quê e o que ela significa? Primeiro que é uma vitória e orgulho, na verdade, para a cidade de Maringá e para as cidades da região que começam a implementar os trabalhos de cidadania fiscal. Começam, enfim, a perceber que se as pessoas não pagam seus impostos e se esses impostos não são aplicados corretamente, há que se esquecer de qualquer sonho de melhoria na educação, na saúde, no desenvolvimento das cidades do país. E a ONU veio justamente reconhecer esse trabalho. É bom que se diga que esse concurso promovido pela ONU é um concurso de longa duração, são 8 meses em que participaram centenas de projetos de dezenas de países e que, ao final, os 18 melhores projetos foram visitados por auditores da ONU e ficaram por 3 dias na cidade, ou seja, é um concurso bastante consistente. Bem, o resultado desse trabalho, obviamente, é da sociedade de Maringá. Seria muito difícil, se não impossível, enumerar algumas causas, ou algumas pessoas, ou algumas instituições. Tantas são essas instituições e pessoas que participam, na verdade, desse sonho coletivo, que o dinheiro público seja bem aplicado e que nós tenhamos, por fim, um país desenvolvido um dia. Senhor Décio, participaram desse concurso 418 projetos, 33 países, e o projeto do Observatório ganha esse concurso. Na opinião do senhor, que está no Observatório, ajudou na fundação dele, participou de uma série de embates que o Observatório teve, qual foi o fator que fez diferença nesse projeto do Observatório para ter esse reconhecimento? Veja, já desde o ano passado, o Eurosocial, nas suas pesquisas, percebe o seguinte: as economias emergentes estão melhorando cada vez mais. Mas o progresso dessa economia não chega à sociedade em geral, principalmente à sociedade mais carente. Ou seja, há um hiato, há uma distância entre os recursos que os países têm e a efetiva melhora da sociedade. E, em função disso, todos nós pagamos o preço, sejamos bem de vida ou não. E percebeu-se que a filosofia do observatório, como disse um notável na República da Guatemala ontem, o observatório começa a tocar nas feridas da América Latina. Ou seja, pessoas que não pagam seus tributos, que estão à margem da lei, e não há outro termo que não usar que não seja quem não paga seus impostos, são bandidos. Esse tema está cada vez mais claro. E, por outro lado, os recursos que não são corretamente aplicados ainda. Políticos, funcionários públicos, que aplicam esses recursos em interesse pessoal, em projetos pessoais, ainda que sejam gastos legais, mas absolutamente imorais. Então a sociedade em geral começa a perceber que esse é um caminho, na verdade, que nos leva ou que nos mantém em um processo de subdesenvolvimento. Porque a realidade é clara, os países desenvolvidos têm como receita básica isso: uma carga tributária razoável e uma aplicação correta desses recursos. Não há mágica. Então o que fez a diferença perante os demais projetos é que a filosofia implantada pelo Observatório Social, com todo o apoio da sociedade maringaense, se ela for efetivamente implantada, ela resolve os problemas dos países em desenvolvimento. Eu não precisaria ter mais instituições fazendo o trabalho do Estado, porque os recursos existem. O Brasil, especificamente, tem uma carga tributária alta, e é necessário que as pessoas percebam que é importante pagar os tributos, mas que já estão pagando seus impostos. Então, ou seja, marginalizar efetivamente quem não está contribuindo, quem não está pagando, e não aceitar jamais que funcionários públicos, vereadores, prefeitos, deputados, utilizem o dinheiro que não seja no estrito interesse da coletividade. É essa, eu digo, a motivação maior pelo projeto ter sido aprovado pela ONU como o melhor projeto desse ano. O senhor tocou em 2 feridas que eram consideradas características dos países latino-americanos de uma forma geral: corrupção e sonegação. E o trabalho do observatório atinge exatamente esses 2 maus hábitos dos estados latino-americanos.
senhor acredita que isso significa um sinal de mudança? Seria o observatório um marco para que a gente possa ter, no futuro, uma vida pública e uma ação do cidadão muito diferente do que ela é hoje? Se criou a possibilidade de dizer assim, é possível mudar para duas coisas, corrupção e sonegação, que era considerado algo permanente, perpétuo por alguns? Os resultados concretos obtidos mostram isso. Agora, há uma coisa também muito interessante, que além dos resultados concretos do observatório em relação ao aumento de pessoas que pagam seus tributos corretamente, em relação à diminuição da má utilização do recurso público, é que muitas pessoas estão falando desse tema. Então, seria muito interessante que mais pessoas se agregassem ao observatório e que também fossem criados outros observatórios também em Maringá. Né? Porque a quantidade de trabalho que nós temos em nossa cidade é muito maior do que a capacidade do observatório em resolvê-los. Então nós vemos algumas demandas, né? Por que o observatório não atua nisso, ou nisso, ou naquilo? Então, primeiro, o observatório tem bem claras suas funções. Trabalhar na aceitação social dos tributos, para que as pessoas paguem seus impostos, e, via controle social, incentivar a transparência dos recursos públicos. Ponto. Paramos aí para não abrirmos mais o leque. Mas quantos aposentados ou pessoas da área da educação, por exemplo, que gostariam de ver a educação melhorada, que poderiam ter o observatório voltado exclusivamente para os gastos e a qualidade da educação de Maringá? Ou ainda, e nós percebemos isso nos jornais, nas manifestações dos jornais, ou em blogs, de pessoas que voluntariamente começam a questionar e analisar com detalhes como que o dinheiro público está sendo gasto na prefeitura, na Câmara de Vereadores, percebe? Então talvez a mudança cultural é o grande case conseguido pelo observatório, que mais pessoas se juntem nessa, junto ou não com o observatório, podem montar outros observatórios, podem fazer isoladamente, mas que comece a criar uma corrente, que aliás já começou, dizendo, né, aos políticos, escute, a sociedade está mudando, nós estamos num processo, assim como outros países hoje desenvolvidos mudaram a sua cultura em relação aos recursos públicos, nós em nosso país, por vários atores, estamos fazendo isso também. Eu acredito que é um grande passo para que nós tenhamos, primeiro, uma cidade mais séria, em que os cidadãos confiem em seus políticos. Isso é muito importante. Nós precisamos confiar nos vereadores, nós precisamos confiar em nossos prefeitos, nós precisamos confiar em nossos funcionários públicos. E a partir daí, a iniciativa privada também fazer a sua parte, né, e que nós estamos nesse caminho de ter uma sociedade mais justa, em que todos nós seremos beneficiados. Bom, o Observatório Social, com esta premiação, com esse destaque que ele ganhou, a responsabilidade dele aumenta. Quais são os planos do Observatório para o futuro? E qual vai ser o significado agora com essa premiação? Bom, Gilson, fundamentalmente a maior preocupação que nós temos nesse momento é que, em virtude dessa repercussão, que já tinha uma repercussão mundial, que aumenta muito, que o nome e a fama do Observatório e da SER não sejam maiores que os seus resultados. Entende? Então, nesse processo é necessário bastante humildade, né, para ver que há muito que se fazer. Não tenha dúvida que nos últimos anos muito se melhorou em relação aos recursos públicos em nossa cidade. Mas há muita coisa a se fazer. Dentro desse processo também é necessário que mais pessoas venham ao observatório e que também a sua diretoria vá mudando. Eu, por exemplo, possivelmente, Gilson, é a última vez que eu falo na CBN como diretor executivo do observatório. É a última vez que eu falo em nome do observatório. Continuo sendo um voluntário, né? Mas um voluntário para atender as necessidades básicas, para atender algumas funções. Porque vem, por exemplo, Carlos Anselmo, deve possivelmente ser o futuro diretor executivo do Observatório. O ano que vem muda também o presidente do Observatório por questões regimentais. E é necessário isso. Se a cidade se empolgou com essas mudanças, com essas possíveis mudanças, é necessário que mais pessoas venham fazer a sua parte. Vindo aqui para a CBN, passo em frente ao parque ao Parque do Ingá, e ali há várias faixas colocadas pelos alunos em função do último concurso de redação. E uma me chamou a atenção, né? Dizendo que se o cidadão não conscientizar e fizer a sua parte, é muito difícil que nós tenhamos uma nação, né? Então cada um de nós tem uma possibilidade de fazer alguma coisa. E eu sempre digo, nós brasileiros que somos tão espertos, né? Seja um empresário bem-sucedido, um radialista que conhece todas as notícias, um professor de universidade que se acha bem competente. Se cada um de nós não percebemos uma coisa básica, escuta, estão gastando mal o dinheiro que você paga de impostos. Você não passa de um mané.
que sistematicamente ao longo dos anos tem sido enganado e mais, permitido que esse engano se perpetue. Então, para que nós, cidadãos que pensamos que somos preparados, não tenhamos essa pecha de mané, é necessário que nós façamos efetivamente nossa parte e trabalhemos para que as pessoas paguem seus tributos e principalmente para que os recursos públicos na cidade sejam bem aplicados. Senhor Décio Pilarice, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN, parabéns pelo sucesso do Observatório Social, como o senhor falou, é um sucesso de todos nós, que o trabalho continue, que realmente aconteçam outros observatórios e que Maringá seja um espelho também para o país, porque essa cidade já sofreu e o Observatório Social foi um passo importante para superar um passado que ainda machuca, mas agora um pouco mais leve, depois do que a gente conseguiu fazer, principalmente vocês, à frente do Observatório, conseguiram. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Jorge. Principalmente todos nós. Seria impossível ter esse resultado se não fosse um apoio muito forte de praticamente boa parte da cidade.